documentaram uma vida ao redor da cruz. Eu lembro de um pensamento que a gente se estudava em torno desse pensamento, que se dizia: quem procurasse Cristo sem cruz, encontraria uma cruz sem Cristo. Porque primeiro eu já nasci na religião católica e as nossas professoras, eu era do jardim de infância. Em 1963 a nossa classe era hoje onde é a sacristia. De lado, cada um do lado da capela era uma sala de aula e o meio era dividido por madeira, que eram as outras classes, né? Ensinava religião e Luzia Nádia. Eu frequentando a igreja, a missa, então eu ensino, aí Luzia vai, eu estava sentada lá na igreja, num dia de domingo, eu fui para a missa, aí Luzia Nália chegou e disse: a senhora quer ensinar religião aqui? Eu disse: quero. Ensino na hora. Daí fiquei dando aula de catequese. Em seguida, minha mãe passou a ser a zeladora. Então, todos os domingos, a gente estava aqui. Eu só tinha missa de domingo em domingo, lavando. A gente só saía para fazer algum passeio, tudinho, quando fazia as obrigações da igreja, que era determinado por minha mãe. A gente lavava, varria e lavava. E isso essa passagem foram 14 anos. É um prazer enorme participar desse documentário. Isso me traz felicidade. Poder falar da minha trajetória, poder falar da caminhada junto à Igreja de Santa Cruz, um lugar que sempre foi para mim a extensão da minha casa. Na verdade, eu não cheguei aqui. É como se eu nasci aqui no bairro e aos 7 anos eu já estava por aqui. Eu sempre vinha à missa trazida pelos meus pais, né, que são católicos. E aos 7 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia e a minha catequese já foi aqui, com a irmã Eleodora. Em seguida eu já fui participando das atividades pastorais com Dona Benigna Ribeiro, e depois Dona Benigna me propôs que eu a ajudasse com a catequese. E assim eu comecei. E quando eu tinha 13 anos, a minha primeira turma de meninos preparados, digamos assim, para a primeira Eucaristia, foi colocada perto da noite de Natal. E assim eu comecei. Primeira Eucaristia de alunos durante muitos e muitos anos, participando da festa, participei sendo nas brincadeiras, a gente concorria à rainha da festa. Existia isso aqui, esse costume. E assim eu participei, fui princesa para concorrer ao título de rainha. E depois eu vim a organizar, já uns 10 anos atrás, quando era o padre Everaldo aqui, a gente resgatou esse costume. E eu vim a organizar os desfiles e as rainhas juntamente com outras pessoas, né? Porque na igreja a gente não faz nada sozinho. A gente tem aquela dificuldade, a gente começa fazendo sozinho e depois outros contribuem. E foi assim, sempre grupos de jovens. A parte de participar como professora, como catequista, digamos assim, foi algo que me ajudou muito na vida, que hoje eu sou professora e eu comecei com essa experiência como catequista, né?
E isso me ajudou bastante. E aqui essa igreja de Barra Nova realmente é uma caminhada muito importante da minha vida. É um espaço muito querido. Você não faz ideia, porque assim eu fui acompanhando. Quando foi colocar esse mosaico que temos aqui, eu já estava sendo criança, o mosaico de dentro da igreja. Quando era o padre José Mário, o cônego hoje José Mário, né? O padre José Mário daqui, o cônego José Mário de Medeiros, eu já estava na reunião, eu era uma criança, mas eu lembro bem como a gente decidiu fazer uma cadeira para o vigário. Eu lembro de todos os pormenores, digamos assim. Nós chegamos aqui em 63, meu pai veio trabalhar aqui na Udueira e eu vim para cá, para a escola que Dom Manuel Tavares tinha fundado, aqui na Capela de Santa Cruz, na época, né? Porque primeiro eu já nasci na religião católica e as nossas professoras, eu era do jardim de infância. Em 1963 a nossa classe era hoje onde é a sacristia. De lado, cada um do lado da capela era uma sala de aula e o meio era dividido por madeira, que eram as outras classes, né? Convívio muito bom, né? Que primeiro ela gosta muito desse trabalho, né? E desde 2008 que ela é secretária aí, né? Nós chegamos aqui na Santa Cruz, 63, aqui no bairro. Já estava desse jeito, era do mesmo jeito, já com só as portas que eram de ferro, que aquelas portas de ferro de rolo, e era do mesmo jeito. Na época, teve padre Ônio Caldas, padre João Medeiros, foi quem fez minha primeira comunhão aqui na Santa Cruz, aí padre Zé Mário, padre Técio e esses outros novatos aí, né? Tive a felicidade de construir minha família e vim para cá, para Santa Cruz, né? De lado do Manuel Fernandes Jorge e de lado da igreja Santa Cruz, onde foi toda a minha infância, né? Tinha muita catequista, dona Elisa Ribeiro, dona Benigna, tinha Maria Dina, tinha dona Maria do Seu Lula, que eram as catequistas da época, né? Inclusive foram minhas catequistas, né? Quando eu fui fazer a primeira comunhão, né? Em 1968, eu estava com 10 anos de idade. Eu morava na rua Legário Vale com minha família e me casei com o João. Aí começou o namoro, né? Aí eu me casei com o João e ele construiu a nossa casa aqui, nesse local, pertinho da igreja. Aí catequista eu sempre, eu ensinei já, eu comecei a ensinar assim no sítio. Antes de vir para cá, eu comecei a ensinar no sítio, município de São Fernando, na residência de São Joaquim Maia. E lá eu ensinava a aula da escola. E na sexta-feira, o último horário, eu dava catequese. Em 63 eu vim para São Fernando, aí passei em São Fernando um ano também ensinando lá na escola e vim, depois fui transferido, vim morar aqui em Caicó, fui transferida de lá da escola que eu trabalhava em São Fernando, aí vim aqui transferida para Caicó e vim trabalhar na escola Manuel Fernandes Jorge. Então eu ensino, aí Luzia eu estava sentada lá na igreja, num dia de domingo, eu fui para a missa. Aí Luzia Naila chegou e disse: a senhora quer ensinar religião aqui? Eu disse: quero. Ensino na hora. Aí fiquei dando aula de catequese. Aí fiz muitas primeiras comunhões, fiz uma primeira comunhão com 75 crianças. Que coisa boa. E ensinava as crianças ali no salão já também. Tem umas primeiras comunhões que eu fazia com as crianças, que era engraçado, os meninos, dava trabalho
E tem aquele momento de trabalhar com aquelas crianças que às vezes corria e era difícil, assim, às vezes tinha seu Sebastião. O Sebastião dizia, esse menino não fica quieto. E essas coisas de criança. Começou quando eu cheguei para morar aqui em Caicó, né? Em 65 eu estudei aqui, quando era capela, não tinha piso, e eu estudei aqui, depois a gente passou para o Manuel Fernando Jorge. Mas permaneci aqui frequentando a igreja do bairro que eu estava morando, e em seguida, minha mãe passou a ser a zeladora. Então, todos os domingos, a gente estava aqui, e eu só tinha missa de domingo em domingo, lavando. A gente só saía para fazer algum passeio, tudinho, quando fazia as obrigações da igreja, que era determinado por minha mãe. E isso essa passagem foram 14 anos. Aí depois, quando a minha mãe deixou, já adoeceu e deixou, e eu permaneci. E nessa época, todas as festas que a gente fazia, muito sofridas essas campanhas que a gente fazia, porque a gente não tinha carro. A gente ia pedir lá no Sabugi, e quando a gente pedia e adquiria muita coisa, quando a gente chegava tudo já esgotado, com as sacolas na cabeça, sem ter mais condições de andar, e para angariar as coisas para fazer a nossa festa. Mas quando mamãe começou, foi com o Padre Técio, foram 14 anos. Mas antes de Padre Técio, foi Padre Zé Mário. Aqui tinha o Clube de Jovem, que sempre contribuiu, era a gente que fazia as festas na época. Era para toda a comunidade, né? Porque geralmente a igreja contribui, e sempre essa igreja contribuiu para toda a comunidade. Foi o meu tio com as minhas primas que construíram, né, essa igreja, junto com a família de seu Zusa, do pessoal de seu Zusa todinho. Para mim, toda a festa, quando a gente que era muito difícil, as festas que a gente fazia, e foram muito, porque todas as vezes a nossa rainha foi vitoriosa por muitos anos. Era muita emoção, tem muita história, né? A Dona Neuza, que também era uma pessoa que vivenciou tudinho, Dona Neuza, a mãe de Fátima. A gente saía em cima das caminhonetas para pedir, a caminhoneta que tinha zinco, a gente era obrigado a levar não sei quantos pano para não se queimar no zinco da caminhonete de cima, andando nessas cidades aqui ao redor, tudinho. Então é uma história, é uma vida, né? É uma vida. Toda a renda era para a festa de Santa Cruz. A gente não tirava nem para fazer refeição. A gente passava o dia, se não desse nada a gente deixava que eu chegava em Caicó. Eu tenho uma história que um dia a gente foi para um setor, que eu não vou dizer onde é, e deu 9 horas, não deram uma xícara de café. E eu andava com Fátima de Dona Neuza. Aí tinha uma bodegazinha no sítio, e nessa bodega existia aquela bolacha que era pesada, né, de grama, de quilo, né, naquele saco. Aí Fátima disse, Maria, eu não aguento não mais, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vamos comprar aqui umas gramas aqui dessa bolacha, aí na próxima casa eu vou entrar e vou quebrar a bolacha na mão e deixar cair no chão e você me reclame.
Aí quando você me reclamar, eu vou dizer, mas Maria, a gente não tomou nem café ainda, depois ela vai. Jogando a verde, Jogando né? a verde. E geralmente a gente foi bem atendido, que a gente fez um café, a mulher fez um café muito bom pra gente. Então são muitas histórias, né? E nós passamos, e que graças a Deus a gente segurou a capela e hoje, graças a Deus, essa paróquia tão importante que hoje ela é dessa maneira. Para a gente concluir nosso documentário, eu queria que você definisse toda a sua vida em uma única palavra dedicada a essa paróquia de Santa Cruz. Muito amor que eu tenho por ela. A senhora tem alguma palavra que a senhora poderia resumir a sua vida, o seu trabalho vivenciado na paróquia Santa Cruz? Tenho com muito amor, eu tinha em mente a cruz de Jesus Cristo e quero muito bem a Santa Cruz, que a Santa Cruz é marcante, né, em todo momento, e foi onde Jesus nos ensinou a viver, nos ensinou e ensina todos os dias, e portanto, e a igreja de Santa Cruz, que é muito importante para todos nós, né? Dona Glê, muito obrigado pelo seu depoimento, né? Essas coisas que a senhora lembrara. E também pelo seu trabalho que a senhora fez voluntariamente à Santa Cruz. Com muito amor, eu esqueci de dizer, nunca, graças a Deus, eu recebi nada em troca, recebi tudo de Deus, tudo, porque eu tenho, meu coração, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que eu gosto, eu faço bem sem olhar quem. Na vida da gente a gente passa por muitas provações, mas só que graças a Deus até aqui eu vou levando com muito amor. Graças a Deus sou feliz da vida com o que eu tenho. Que coisa boa. Graças a Deus eu sou feliz da minha vida. Não tenho o que reclamar porque Deus tudo me deu. E tem meu nome, Glê Irene Silva Santos. E minha vida, desde antes e muito forte, quando eu cheguei na Barra Nova, que é a igreja de Santa Cruz. E a minha vida é dedicada a Santa Cruz de Jesus. E a Santa Cruz é tudo aqui para Barra Nova, né? A juventude, muitas crianças nessas pastorais. Eu assim, acredito que foi um grande avanço aqui para Barra Nova, a Santa Cruz, a nossa paróquia, né? Queria que o senhor definisse a Santa Cruz para o senhor, para a sua família, em uma única palavra. Rapaz, eu acredito que seja a salvação, a libertação, né? É uma coisa inexplicável, uma coisa muito bacana, muito louvável, né? Rapaz, tem assim várias, né? Naquelas nossas festas da antiguidade, era muito. Era aquele, tinha por exemplo, era dois lados, o vermelho e o azul, era aquela rivalidade danada, quando fazia as rainhas, né? Uma do azul, outra do vermelho, e na época ficava aquela rivalidade, mas quando terminava, pronto, aí voltava tudo normal. E a satisfação que eu tenho de dar esse depoimento, né? Porque a gente fica assim, lembra da nossa juventude, da infância, né? É tanto que hoje eu estou me encontrei agora na festa de Santana, minha primeira professora daqui, Dona Ivone Bezerra, né? Mais de quase 80 anos. Na época ela era muito nova, então me encontrei com ela agora na festa de Santana e dei um abraço, tirei até uma foto com ela. Teve várias professoras, Dona Geralda Vilar, Dona Celina, nossa diretora aqui, que era Dona Rita Silva. Mas é muito bom, muito bacana, fico agradecido. Eu também ia esquecendo, teve o tempo do coral. Eu não sei como é que alguém não sabe cantar e inventa de organizar coral, né? Eu inventava muito trabalho com as crianças, eu adolescente, e me envolvia. Por exemplo, era Cigarras e Canários, o nome do coral. E aí as meninas entravam no coral e tinha os meninos também. E a gente ensaiava as missas. Na ordenação de Padre Tadeu, na primeira missa, aliás, de Padre Tadeu, esse coral estava presente. Eu lembro bem, todos fardados e lá, muito felizes de poder cantar nessa missa.
E o mês de maio, então? O mês de maio é um amor assim à parte, porque até hoje eu cuido dos anjinhos ainda, não é? Algumas meninas me ajudam, mas assim, eu tenho essa dedicação, eu tenho esse prazer de poder organizar, ensaiar. É algo assim muito simples, mas eu acredito, Franciele, que na simplicidade se encontram as coisas mais significativas e talvez mais grandiosas, né? Anotações das pessoas que nós vamos celebrar missas, né? Anotações de missas de ação de graças, de missas de 30º dia. Passei muitos anos fazendo isso. Chegava mais cedo e ia escrever essas anotações de missa. Depois eu pedi a Dona Iglê para ficar. Dona Iglê, a senhora copia essas missas, copia e pronto, ficou Dona Iglê até um dia desse. E o coral, a primeira Eucaristia, os anjinhos, são pontos assim. As rainhas da festa, são pontos que são inesquecíveis na minha vida. Eu não posso dizer que eu tive uma vida inteira só dedicada a isso, né? Mas eu posso dizer que uma parte significativa, e volto a dizer, importante, que contribuiu para o meu aprendizado e que será inesquecível na minha vida, esse período foi assim para mim, desde criança. Você poderia resumir a Santa Cruz para você em uma única palavra? Salvação. Eu lembro de um pensamento que a gente se estudava em torno desse pensamento, que se dizia: quem procurasse Cristo sem cruz, encontraria uma cruz sem Cristo. E eu acredito piamente nisso, né? Atualmente as pessoas gostam muito de tudo que é fácil, né? E a proposta de Cristo foi assim: quem quiser ser meu discípulo, pegue sua cruz e siga-me. Então, a história de Cristo está atrelada à cruz. Não por terminar ali, porque está muito mais atrelada à ressurreição e à vida. Quem procurar um Cristo sem cruz, talvez acabe por encontrar uma cruz sem Cristo. E não é isso que o cristão quer, né? Quem procurar um Cristo sem cruz, talvez acabe por encontrar uma cruz sem Cristo. E não é isso que o cristão quer, né?